Assunto seríssimo agora no BG, gente. Violência doméstica. Enquanto os casos se multiplicam, a gente se pergunta qual é o problema dos homens? Qual a dificuldade em aceitar um não? Qual a dificuldade de aceitar o fim de um relacionamento? Não deu? Segue o teu barco, continua a tua vida. O BG já debateu a importância de punir os agressores e fazer com que medidas protetivas sejam cumpridas. Mas especialistas no tema alertam que só isso não basta não. É preciso olhar para a origem da questão, que muitas vezes está na forma como os meninos, e que um dia vão se tornar homens, são criados. É uma cultura considerada machista e também violenta. A partir de agora, você vai conhecer iniciativas voltadas especialmente para esse lado do problema. São grupos de apoio que recebem agressores e buscam transformar o modo como eles enxergam as relações e também os sentimentos. Uma transformação na base, porque mulher não é objeto e a violência não é o caminho. Reportagem exclusiva. Suelen Helena Rodrigues, de 29 anos, morta na frente dos filhos na porta de uma escola em Curitiba. Rosélia Maria Martins Caldas, de 50 anos, assassinada em uma emboscada em Araucária. Nayara Paula da Conceição Silva, de 29 anos, estrangulada com o cabo de um carregador de celular no próprio apartamento em Curitiba. O que as três têm em comum? Foram vítimas de feminicídio, mortas por ex-companheiros que não aceitavam a separação. Elas fazem parte de uma triste estatística. A cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil, segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança. No ano passado, o Paraná registrou 77 casos de feminicídio. Aqui no estado, o Tribunal de Justiça emitiu mais de 40 mil medidas protetivas de urgência só em 2022. Para evitar a continuidade do ciclo de violência contra a mulher, é que a Lei Maria da Penha prevê desde 2020 que os agressores sejam encaminhados para grupos de reflexão. Esse homem que tem vergonha de mostrar o rosto é um ex-agressor. O pedreiro viveu um relacionamento de 2 anos, que terminou com ele preso, enquadrado na Lei Maria da Penha. Bebida, né? Bebida, que foi bastante na época. E aconteceu a briga, né? Mas eu não bati nela, não relei nela, foi só verbal mesmo. O pedreiro passou 120 dias na prisão e foi obrigado pela lei a participar do grupo de reflexão. No início achou ruim, mas foram os encontros que o fizeram mudar de ideia e atitude. Sim, depois eu me reconheci que eu agi errado, né? Eu devia ter pensado mais, né? Só que no momento foi explosivo, né? Eu explodi, afastei de mim mais ou menos 90% da bebida, né? Afastei de mim e hoje eu escuto. No Paraná existem 55 grupos de reflexão ligados ao Tribunal de Justiça. O encaminhamento dos autores de violência doméstica acontece por ordem do Poder Judiciário. E assim como as outras medidas protetivas, em caso de descumprimento, o agressor pode ser preso. Elisa é psicóloga e facilitadora em um grupo na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ela cita que uma das propostas é desconstruir a visão de que o homem precisa usar a violência para resolver conflitos. A gente fala muito sobre esse machismo estrutural, muitas vezes eles nem sabem que o que cometeram foi realmente uma violência, né? Porque eles são ensinados a serem assim, a serem dessa forma. Nós, mulheres, a gente tem rede de apoio, né? Quando a gente fica triste, quando acontece alguma coisa, a gente sabe quem procurar. E a maioria dos homens não tem isso, porque se eles vão falar, né, se eles vão se abrir e chorar, muitos fazem, porque você é mulherzinha, ainda trazem esse estigma, né? Que ser mulher é ser fraco. Parece que o comportamento que o homem deve ter é ser agressivo. A especialista diz que a mudança de comportamento é visível na maioria dos atendidos. Como eles são obrigados a participar e muitas vezes já passaram anos da situação de violência, tem uns que chegam, faz 10 anos que isso aconteceu, eu nem tenho mais contato com essa pessoa e agora estou tendo que pagar isso, né? E muitos deles já passaram pela cadeia, já ficaram alguns meses presos, né? Então eles trazem uma carga mais pesada assim no início, né? Então eles chegam se sentindo muito injustiçado, que não faz o menor sentido estar participando aqui. E no final, conforme a gente vai trazendo os temas, vai criando conexão, a gente vai falar sobre conflito, violência, a forma como a gente aborda isso, eles vão baixando um pouco a guarda para ir saindo um pouco melhor, né, pelo que a gente vê. Uma possibilidade de futuro sem violência. Deixa o pessoal lá no serviço, acontece muito, sabe? Esses dias atrás, lá no meu serviço, lá, o cara ficou bravo comigo, lá, um ajudante, né?
Daí ficou gritando, batendo no bitoneiro lá, e eu peguei e fui lá pra frente, lá. Depois ele foi pedir desculpa pra mim, né? E se eu continuo, né? Na época que eu era, antes era difícil, eu já tinha dado BO, né? Hoje eu escuto, né? Aprendi lá, o pessoal lá, né? Do grupo lá. Tema fundamental para a gente discutir aqui no Balanço Geral, e para aprofundar este tema tão importante, o BG recebe aqui no estúdio a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, que é coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Desembargadora, um prazer tê-la aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua presença. É um desafio tentar mudar a mentalidade dos homens, uma mentalidade que foi construída desde a infância, desde o menino, né? Numa sociedade que a gente sabe muito machista. Como é que funcionam esses grupos reflexivos? Como é que os homens chegam até eles? É por livre e espontânea vontade? É por decisão judicial? Como é que funciona? Boa tarde, agradeço imensamente a oportunidade, o convite. Estou aqui representando a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o Tribunal de Justiça do Paraná, e realmente, dentre as várias políticas públicas que são articuladas pela nossa coordenadoria, dentre elas está a relativa à formação dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar. Como que funciona? Essa política pública é determinada pela Lei Maria da Penha. Então, não foi criada pelos magistrados, né? Não foi criada pelo Poder Judiciário. A lei determina que assim seja. Então, em 3 momentos processuais, os homens são obrigados a comparecer nessas reuniões de grupos reflexivos. Quando é concedida a medida protetiva de urgência, pode, numa segunda oportunidade, quando há concessão da liberdade por relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da prisão preventiva, e quando ocorre a sentença condenatória pelo crime de violência doméstica. Então, nesses 3 momentos, o magistrado determina que esse homem compareça a, no mínimo, 8 reuniões periódicas, né? Em que, lá nesse momento, haverão dinâmicas, né? Dinâmicas realizadas por profissionais técnicos habilitados, assistentes sociais, psicólogas, vão reunir esses homens no sentido de reeducá-los, né? Criar dinâmicas para que eles entendam realmente a conduta que eles praticaram, né? Se responsabilizem pela sua conduta e também promovam uma transformação no comportamento desses homens. Isso tem se mostrado efetivo? Há estatísticas com relação a isso? Esse tipo de programa de conscientização para tentar mudar a mentalidade dos homens tem tido efeito? Sim, nós já temos relatos de vários magistrados que atuam há muito tempo com essas dinâmicas, porque nós tivemos uma solução de continuidade no período da pandemia. Isso, né, a reunião dos grupos acabou de ser interrompida. Retomamos depois de encerrarmos o isolamento social, e agora nós estamos colhendo esses levantamentos. Esses dados são colhidos lá na ponta, né, em todas as comarcas que atuam nesse enfrentamento e que realizam essas dinâmicas. Além do Poder Judiciário, também o Ministério Público realiza também as reuniões de grupos. O Judiciário hoje tem cerca de 55 grupos já formados, e existem relatos de que a reincidência em relação àqueles homens que participaram dessas reuniões, dos grupos, não chega a 1 ou 2%. Eles voltam a reincidir 1 ou 2%. Desembargadora, a senhora falou primeiro que essa situação é obrigatória, não há possibilidade de um voluntariado para assistir isso. E, em outro momento, em quantas das comarcas nós já temos esse tipo de serviço? Realmente, o homem não é faculdade, é obrigatória, né? É obrigatório que ele compareça, quando determinado pelo magistrado, a todas as reuniões dos grupos. Nós temos 55 grupos em todo o estado, formados em todo o estado. Hoje nós somos 163 comarcas, então é um desafio muito grande, nós temos que dobrar esse número, né? E qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós precisamos de mais profissionais habilitados, que conheçam como trabalhar junto a esses grupos, né? Precisamos de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E para isso nós firmamos recentemente um convênio com a FECOMPAR, com a Federação, né, dos Conselhos da Comunidade, que atuam em todas as comarcas e prestam auxílio nas execuções de pena.
Então, nós vamos dar andamento, né, a esse convênio e acreditamos que até o início do ano que vem, todas as comarcas terão os seus grupos já formados. E nessa formação, você falou em alguns convênios e tal, e são vários encontros. Que profissionais exatamente entram em contato com esse agressor, que normalmente acaba nem achando que ele é o agressor no começo, né? Ele precisa ter esse entendimento de que efetivamente o que ele faz é agressão. Sim, normalmente nós orientamos e existe também uma recomendação, né, técnica de que profissionais habilitados seriam psicólogos, assistentes sociais e pedagogos que receberam capacitação para atuar em grupos de autores responsabilizantes. Eles recebem uma prévia capacitação. Nós, inclusive, temos na nossa Escola Judicial do Tribunal de Justiça o curso para capacitação desses profissionais. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você me perguntou também... Quais são esses profissionais? Qual é a qualificação inicial que eles têm além desse curso, né? A qualificação seria mesmo a formação, né? Como eu disse, em psicologia, assistente social, pedagogia, mas que tenham feito a capacitação para atuar junto aos grupos responsabilizantes. Desembargadora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, trazer todos esses esclarecimentos, né? E fico alerta para você, mulher, para você aí em casa, você que sofre algum tipo de violência, que procure, que denuncie. E a justiça está aí para oferecer, entre outras opções, essa, para tentar mudar a mentalidade dos homens. Parece que a gente está precisando perante essa crescente onda de violência contra as mulheres que você vê, infelizmente, aqui na tela do Balanço Geral. Desembargadora, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para divulgar as políticas públicas no enfrentamento à violência doméstica. Bom, vamos lá.